Abra sua Bíblia no livro de Salmos. A pastora até leu aqui a abertura em Salmos, né? Ela não sabe o tema da mensagem, aqui o texto. O livro de Salmos é no meio da Bíblia, né? Logo depois aí de Provérbios. Salmos de número 125. Salmos de número 125. O tema da mensagem, já vou dizer aí o versículo, é: eu não serei abalado. Vamos repetir? Eu não serei abalado. Você repetiu. Agora você vai declarar. No 3. Você vai dizer: eu não serei abalado. Ok? Nada vai te abalar mais a partir de hoje. Porque a palavra de Deus é escudo. Quando você pega a palavra de Deus, você traz para você, ela é escudo. Pode acontecer 1000 coisas, mas você não será abalado. Então no 3, hein? Aí você não vai falar, você não vai repetir. Você vai declarar. Há uma diferença, quem é do Viva já sabe disso. Entre falar, entre gritar e entre declarar. Pastor, qual é a diferença? Falar é falar. Eu não serei abalado. Foi o que vocês fizeram na primeira vez, repetindo. Depois, segundo, eu não serei abalado. Eu não serei abalado! É um grito. A diferença da declaração, que é a profecia, é você profetizar. Eu não serei abalado. Ou seja, eu estou falando com força, com intensidade, com energia, com a minha alma, com fé. Eu não serei abalado. É diferente. Você está dizendo como quem crê em alguma coisa. Não vai me atingir em nome de Jesus. Então agora eu vou te desafiar. Vamos ver se você é brabo mesmo. No 3, você vai declarar sobre a sua vida. A palavra tem 1. Quem está na live escreve aí, irmão, que está valendo. Escreve com força. Cuidado para não quebrar o teclado aí. Tá. Porque no Zap os irmãos escrevem com força, né? Agora, escreve também com força agora. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, Salmos de número 125. Nós vamos ler do versículo do número 1, né? Até o número 5, tá bom? Salmos 125, do 1 ao 5. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre. O número 3 dos Salmos: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Agora, autoridade e poder, o domínio em suas mãos. O Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Tá bom aí que você voltou em 1910, segura aí. Às vezes você canta algo que você não consegue entender a importância do que está dizendo na palavra.
Eu vou repetir agora e depois eu vou te trazer uma reflexão sobre o porquê a partir de agora você precisa buscar força em Deus para o diabo não ficar te abalando mais do que o normal. Porque, já, pastor, então tem o normal? Tem. Quando você recebe uma má notícia, você se abala. Quando você sabe de algo ruim, você se abala. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu não me lembro agora, diante de Deus, são tantos atendimentos, tantos casos, e a gente se desliga para não se envolver emocionalmente, também não carregar aquilo e não poder ajudar outras pessoas. Então Deus ensina a gente algumas coisas, e eu não me lembro quem foi que falou, mas essa pessoa estava muito abalada, porque duas pessoas ela recebeu a notícia de duas pessoas que tinham falecido. Não, perdão. Uma havia falecido naquela mesma semana e a outra estava com a enfermidade muito severa. Então essa pessoa estava extremamente abalada. Extremamente abalada com essa situação, até afetou o estômago, afetou emocionalmente. Essa pessoa ficou abalada. E eu ensinei isso para essa ovelha. Eu falei, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo que você se abala, mas você precisa, nessas horas, parar e pensar da seguinte forma: cada pessoa tem a sua história. Aquilo que a pessoa está passando é a missão, é o propósito, é o que aconteceu na vida dela. Eu não posso pegar aquilo que aconteceu na vida dela e internalizar dentro da minha vida ao ponto de pesar a minha vida por causa daquela pessoa, por mais que eu a ame. Porque senão, a cada pessoa que sofrer, a cada pessoa que sofrer um dano, você sofre junto. E aí você vai morrendo junto com cada coisa que acontece na sua vida. A perda de um ente querido, a perda de um amigo, uma separação, tudo vai te corroendo, te quebrando. O que vai acontecer? Lá na frente você fica doente, você fica abalado emocionalmente, você fica descontrolado emocionalmente, você tem problemas de saúde. Aí eu te pergunto, é justo diante de Deus? Ele te dá uma vida e às vezes por causa de N situações que acontecem, você fica vivendo uma vida morrendo aos poucos quando Ele te deu vida. Pastor, desculpa, mas é muito sofrimento, a gente fica sabendo de cada coisa. É igual você ver jornal, e se você parar para ver o que acontece com as criancinhas, com as mulheres, você fica morrendo. O que Deus quer que você entenda nesta noite? Você não pode ser abalado. Você tem que falar, eu entendi o que está acontecendo. Eu acho lindo quando uma pessoa perde um ente querido e mesmo em meio à dor, e mesmo em meio a... Meu Deus, não há como falar da dor disso. Mas a pessoa fala, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu vou me abalar pela dor, vou passar o luto. Até o luto, olha que coisa que Deus está trazendo aqui agora. Até o luto tem tempo. Você sabia disso? A Bíblia estabeleceu algum período para o luto. São 70 dias. Para você curtir o luto, chorar, ficar muito triste, até mal se você quiser. Mas depois de 70 dias, você tem que se levantar e continuar a sua vida, porque existe uma vida, você não pode ser abalado. E aí, pastor, mas eu não consigo. O Senhor, aí eu trago e volto aqui para a palavra. Os que confiam, você não confia no Senhor? Eu estou abalado porque o governo agora, não sei o quê. Eu estou abalado porque a violência. Eu estou abalado porque agora aumentaram os assaltos. Eu estou abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados ou não se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem que buscar isso. Você tem que buscar em Deus esse fortalecimento. Depois, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Se você parar para ver reportagem, você vai ficar morrendo de medo de sair de casa. Mas aí aqui diz, os que confiam no Senhor, Ele vai proteger, Ele vai guardar. Ele pode talvez não te livrar de um assalto, de uma experiência negativa, nem tudo, Ele vai permitir certas coisas para você ficar esperto também. O meu filho ele foi assaltado. Mas Deus guardou a vida dele. Deus estava ao redor dele. Ele aprendeu a ficar esperto. O menino, 6 horas da manhã, indo para a escola, chutando pedra, o celular aqui, para fora assim, oi, tudo bem? O cara parou o carro e assaltou ele. Como é que ele anda agora? Altaneiramente. Esperto.
Celular agora, irmão, nem eu acho, nem tu acha mais. Precisou passar por uma situação, saiu de manhã, foi para a escola, fez a prova, não foi abalado. Sentiu o susto, mas não se deixou abalar. Deus quer fortalecer o teu emocional nesta noite. Tem pessoas aqui, Deus diz, que estão com o emocional afetado por causa de uma situação. E eu não estou dizendo, pastor, você está diminuindo a minha dor. Pelo contrário, eu entendo isso, porque eu sei, eu já fui abalado centenas de vezes. Quem aqui já se sentiu nocauteado? De você cair, sabe? Falar, cara, eu não levanto mais. É tanta pancada, é tanta decepção, tanta palavra negativa. Não precisa você dizer, mas você sabe muito bem o que acontece. Mas eu fui na lona. Mas quando eu entendi, confiei no Senhor, Ele faz isso. Ele cerca. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. Quem crê nisso, diga amém. E aí, eu quero já liberar sobre a tua vida, dizer que a primeira coisa que você precisa fazer é estar firmado em Deus. Primeira coisa. Não tem como, irmão, não tem faculdade, não tem estudo, não tem nada. É aquilo que eu falo. Ninguém melhor para conhecer o ser humano do que o psicólogo, né? O psicólogo, ele estuda a mente humana. Então ele vai ali, ele estuda sobre a psique, ele estuda sobre o comportamento, ele traça o perfil da pessoa. O psicólogo era para ser a pessoa mais centrada da Terra, sim ou não? E se eu disser para você que tem uns psicólogos bem malucos da cabeça? Psiquiatra doidinho. Sim ou não? Hã? Eu já atendi psicólogos com problemas emocionais. Como que pode? Dificuldade de aceitação. Sabe por que isso? Porque você não vai aprender na faculdade aquilo que verdadeiramente vai fazer diferença na tua alma e na tua mente, corpo, alma e espírito. Repita comigo. Eu sou formado de corpo, alma e espírito. Você, para viver bem, só a Bíblia consegue fazer isso. Para você nunca mais ser abalado, você precisa ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Se você tiver só o intelectual, inteligente, nossa, que pessoa inteligente, mas acontece alguma coisa, ela se descontrola, ela perde, a pessoa perde as estribeiras, a pessoa perde a razão. Você vê aí juízes. O juiz, ele é tratado psicologicamente para não se envolver na questão, na causa. E você vê juiz cometendo atrocidades. Juízes, tanto homem quanto mulher, cometendo atrocidades, perdendo o controle. Essa semana retrasada, uma psicóloga num restaurante, tudo bem que ela bebeu, né? Mas mesmo assim, né? Ela sabe que, se qualquer pessoa sabe que quando você bebe, você perde, e todo mundo se conhece. Tem gente que levanta na mesa, a pessoa é quietinha. Oi, tudo bem? Bebeu, irmão, sobe na mesa, arranca a roupa. Né, Josias? Cadê o Josias? Não, eu só lembrei dele, não estou falando que ele fez isso, eu lembrei, cadê o Josias? Entendeu? Eu lembrei de Josias. Entendeu? Irmão, fica forte, fica brabo, porque qualquer pessoa na face da terra, não precisa ser psicólogo, sabe que se você beber, tem gente que fala assim, uma taça de vinho eu já fico doidinho. Começa a rir. A pessoa é quieta. Ela bebe, sai de si. Sabe o que é isso? Não precisa ser psicólogo. Essa mulher é psicóloga. Sabe o que ela fez? Ela bebeu. Sabe o que ela fez? Tratou mal todo mundo, arrumou uma confusão num restaurante lá na Zona Sul, no centro da cidade. Uma psicóloga emocionalmente descontrolada. O que Deus quer te dar nesta noite, no dia de ceia? De manhã vimos o poder do sangue, mas você vai colocar o sangue sobre a tua vida, mas o teu corpo, a tua alma e o teu espírito tem que estar em sintonia. Precisa ter uma sintonia. Nada na terra funciona sem sintonia. Se você segurar uma semente durante 10 anos e molhar na tua mão, ela pode depender. A maioria das sementes vão apodrecer, vão morrer, apodrecer e não vão dar resultado. Se você segurar na sua mão ou colocar em cima de uma mesa e molhar. Algumas que são abusadas, elas vão crescer, vão germinar, mas elas vão ter dificuldades. Por quê? Não há uma conexão com a terra. O alho, quando você deixa ali, ele vai brotar o alho, mas ele não vai ficar forte, vistoso, e não vai dar para você reaproveitar muitas vezes se ele estiver na cesta da fruta crescendo ali. Tudo na terra tem que ter conexão. A semente tem que se conectar com a terra.
o homem, a semente do homem tem que se conectar com a mulher, com a terra fértil da mulher, para gerar um filho. Tudo na vida, até o Wi-Fi, para você se conectar no Wi-Fi da igreja, você tem que ter a senha. O Wi-Fi está liberado aí no ar, tá, gente? Mas você tem que ter a senha. Não peça a senha, porque senão não vai ter culto, porque todo mundo agarrado na rede não vai ter internet para passar. Não peça a senha. Mas por quê? Você está aqui, está liberado o Wi-Fi, está no ar, mas se você não se conectar, você não vai receber o sinal. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa, para você não ser abalado, você precisa fazer uma sintonia entre corpo, alma e espírito. Pastor, como eu faço do corpo? É muito importante que você passe a se preocupar com a sua saúde. Reduzindo aquilo, olha meus irmãos, eu fico vendo pessoas que estão sofrendo com enfermidades e a pessoa não para de beber aquele negocinho, o refrigerante, a outra está com não pode, a outra está não sei o quê, e a pessoa não para de fazer aquilo, a outra está com colesterol alto, mas não para de comer a gordura, o outro está com não sei o quê e não para não diminui o açúcar. Primeira coisa, você não é porque você vai parar de comer coisa gostosa, não é isso. Primeira coisa, se preocupe com a sua saúde. Segundo, se preocupe em ter uma mente forte. A Bíblia, quem está estudando, quem está vindo na quarta-feira, né, está aprendendo sobre a força que a mente tem e o quanto a Bíblia ensina sobre a mente. Às vezes, mulher, meus irmãos, não existe ser mais forte na terra do que as mulheres. Não existe. Não existe. Você pode pegar o cara mais forte do mundo, ele não é mais forte do que uma mulher. Só que qual é o ser mais fraco emocionalmente? A mulher. Se eu sou mulher, eu busco em Deus fortalecimento da minha mente. Senhor, me dá um emocional equilibrado. Senhor, me ensina, me dá discernimento, sabedoria, visão espiritual, para que eu fortaleça a minha mente em Ti. Eu levo a minha mente cativa à Tua obediência, para que eu comece a pensar como o Senhor pensa. Chama-se a mente de Cristo. A Bíblia orienta isso. Por favor, coloca aí sobre a mente de Cristo, o versículo... se eu não me engano, é Efésios ou Coríntios, sobre a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Você tem que declarar isso: eu quero ter a mente de Cristo. Cristo era extremamente controlado emocionalmente, não tinha nada que tirasse ele do eixo. Se nós somos discípulos dele, a gente pode pelo menos, mesmo sendo humanos, a gente vai tremer na base, mas Deus vai te dar uma centralidade, você vai ter o controle emocional para administrar as questões, as emoções. Pastor, isso tem a ver com a palavra? Sim, o ser humano, olha aqui, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem é capaz de alcançar a mente dele? Aí ele vai lá e declara: nós, porém, que acessamos, temos a mente de Cristo. Você tem que orar esse versículo. Você tem que orar ele, tá? Falar: Senhor, eu quero ter a tua mente, eu quero olhar como o Senhor olha. Isso é muito forte. Olha o que ele está dizendo. Deus, ele tem a mente mestre. É a sabedoria suprema do universo. Ele te deu acesso a isso. E às vezes você está tendo problemas emocionais. Os jovens deveriam tomar posse dessa vai para uma entrevista. Meus irmãos, eles tremem na base. Por quê? Emocionalmente eles ficam abalados. Quando você sabe exatamente, você vai para uma entrevista firme. Você fala firme, você se conduz e olha firme para a pessoa, responde, passa firmeza, porque você se preparou emocionalmente. Uma das coisas que mais acontecem, uma vez o pastor da igreja onde eu fui, ele foi, entre aspas, sequestrado, né? Ele foi visitar uma igreja X, chegou lá, tinha um pessoal lá para assaltar um irmão lá, e ele estava lá e olharam para ele e viram que era melhor assaltá-lo. E pegaram ele e levaram no carro. Chegou até nós essa notícia. Ele estava na igreja, que chegou lá. Meus irmãos, eu vi um show de descontrole emocional de centenas de pessoas, incluindo pastores, se tremendo, chorando, e aquela coisa, ai meu Deus, aquela coisa assim, ficou feio. E quando o pastor chegou, o povo desmaiando. Quando na verdade, você e eu precisamos estar preparados
para muitas coisas que acontecem, para você nunca ser abalado. Senão o diabo percebe aonde estão as tuas fraquezas e ele fica em cima. Quem está entendendo, diga amém. Mas nesta noite, pelo sangue do Cordeiro, você será blindado, a sua mente será blindada, você entenderá o que é não ser abalado, você vai desejar nunca mais na sua vida ser abalado por uma palavra. Gente, tem gente que é abalado por uma palavra. Tem gente que é abalado por um olhar. Tem gente que fica abalado por uma respiração. Pastor, eu estou muito mal. Ninguém me ama. O que foi? A irmã fulana passou do meu lado e suspirou. Foi para mim. Eu já estou sofrendo tanto. Meu irmão, um suspiro, quando eu passar do teu lado, eu vou passar assim, ó. Se eu fizer um gesto assim, o pastor, Deus me livre. Seja forte, diga assim, eu desejo ser forte emocionalmente e espiritualmente. Meu Deus, coloque em mim um espírito inabalável. Assim seja. Você sabe que Davi, o homem segundo o coração de Deus, era fracote. Ele matava leão, ele era tal, mas em vários momentos da caminhada dele, ele fraquejava. Uma mulher tirou um rei do eixo. Ele não teve controle emocional. Isso é sério que eu estou falando. O cara era espiritual. O cara era top. Mas ele não, ali não foi o diabo. Ali não foi uma coisa muito terrível. A mulher estava lá. Ele estava no terraço. Imagine o terraço do palácio. Se da sua casa, que tem 2 andares, o terraço já é acima de tudo, imagine o terraço do palácio, meu irmão. Era algo assim suntuoso. Ele lá, com a coroa dele, todo imponente, andando lá em cima. A mulher provavelmente, irmã, estava tomando banho no apartamento Minha Casa Minha Vida, lá em cima. Ele olhou, ele não resistiu, o jequiti que ela estava passando lá, tomando banho, e ele ficou ali. Aí olha o emocional, com certeza ele ficou olhando, ele começou a se envolver emocionalmente. Tem coisa que não é o diabo que te derruba, tem coisa que não é o diabo que te abala, tem coisa que é a sua própria mente. Quer ver um exemplo? Quer um exemplo? Eu estou aqui pregando, se duvidar, a sua mente está dizendo, não é bem assim não. Ele está falando isso que ele não conhece a minha luta, a minha dor. Ei, eu realmente não conheço, apesar de conhecer a história de muita gente aqui. Mas o Senhor conhece a tua dor. E eu não quero... Você quer ter um filho fraco? Uma filha fraca? Então você é melhor do que Deus? Porque Deus quer filhos fracos? Pastor, mas eu caio. Deus está te ensinando. Eu quero você de pé. Eu quero esse ano ainda que você levante a tua cabeça. Eu catei xepa. Eu sou feio. A fazenda assim ainda fica pior, né? Eu sou feio. Ei, levanta a cabeça, não olhes para trás. Irmão, passado para mim é referência. Eu falei, Deus, quando alguém falava na igreja assim, eu tinha 21 anos, olha isso. Vai ter que velar um corpo aí na igreja. Meu irmão, eu falei, eu vou me desviar, não dá certo não. Rapaz, lá no mundo, o cara morria lá, eu não tinha que nem estar lá. Mas na igreja eu estou aqui, sou zelador. Eu que tinha que limpar a sala, esperar o corpo chegar 2 horas da manhã. Ele e o fantasma. Eu falei, não, eu não quero isso para a minha vida não, eu vou para a igreja católica. Não, eu ficava me tremendo. Aí eu preparava a sala com muita antecedência. Aí vinha aquele carro da funerária. Aí eu disfarçava, deixava tudo aberto. E ficava lá. Aí eu vi o caixão entrar. Aí o rapaz ficava olhando para ver quem podia ajudar. Eu, medo danado. Daqui a pouco, botava lá. Mas é a curiosidade, né? Porque é assim, né? Eu vim de um lugar que quando morria alguém, mataram alguém, aí todo mundo ia lá para ver. Aí a curiosidade estava em mim ainda. Quando eu botei a carinha para olhar, o rapaz falou, me dá uma ajuda aqui, por favor. Eu falei, ajuda? O cara já está aí, a pessoa está aí morta,
não carece mais de ajuda. Ele falou, não, porque não deu tempo de botar as flores lá, eu trouxe só o corpo, tem que botar a flor aqui. E eu estou sozinho, a família vai chegar. Dá para você, vai só quebrando aí os galinhos aí da murta e vai me dando. Meu irmão, rapaz, vou te falar não. Eu quase me desvio naquela noite. E eu olhava e na minha cabeça a pessoa estava se mexendo. Você está entendendo? Então, eu falei, Deus, aí morreu um, depois morreu o outro, depois morreu o outro, depois morria a gente todo dia naquela igreja, por isso que eu saí de lá. Todo dia morria um. Saí de lá logo. Falei, Deus, eu não posso sofrer. Aí eu saía de lá, não conseguia dormir, ficava rodando em torno da igreja. Aí voava um saco de papel, eu amarrado em nome de Jesus. Não, estou falando sério. Aí uma vez eu fui lá a irmã, coitada, a irmã Bênção, ajudando a igreja. A irmã está doente. Irmão Ney, leva a gente lá. Eu falei, quem está doente? A irmã fulana. Eu falei, eita, eu vou lá. Essa irmã é Bênção. E ela tinha 2 filhinhos. Eu falei, os meninos eram gêmeos assim, Bênção. Quando eu cheguei lá, a mulher está lá. Eu já falei, vou repetir, porque eu gosto de repetir. Para você entender como é que você tem que pedir controle emocional para Deus, porque às vezes você vai perder batalhas espirituais, porque a culpa não é de Deus, você é crente, você é bênção, você dá dízimo, mas o seu emocional não está preparado. E eu já estava na igreja, já era líder lá, comecei a minha caminhada, dava aula na escola bíblica dominical, estava já no fervor. Quando eu chego lá na casa da irmã, junto com essa irmã de oração, a pessoa estava na sala, deitada, era uma casinha muito pequenininha, uma kitnet, para a parede. E eu, falei, não, vamos levar a irmã. Que falaram para mim, crente também mente, falaram que a irmã estava com febre. Eu falei, então vamos embora, febre é Rocha Faria. Cheguei lá, estou na porta. Falei, não vou entrar, que a irmã está deitada, pode estar lá de roupa, tal. Fiquei na porta. E a irmãzinha de oração, desse tamanhozinho, foi lá, irmã fulana, fulana, fulana. Daqui a pouco, meus irmãos, lembra o filme Exorcista? Que a menina trocou a cabeça para o outro lado? A irmãzinha estava aqui para a parede, ó. Presta atenção nisso. Você vai entender a importância de ter controle emocional até nas questões espirituais. Eu já era crente, eu já estava na igreja. Eu já tinha visto o demônio incorporar lá nos outros lá. Ela deitadinha aqui, irmão, ó. Daqui a pouco ela fez assim, ó. Só a cabeça, irmão, só a cabeça. Eu estou virando o corpo porque eu tô puro, graças a Deus. Mas a irmã não estava pura, não. A cabeça dela deu um 360, irmão. A cara dela diferente, irmão. Olhou para mim logo e falou, vocês não vão tirar ela daqui, não. Falei, essa voz não é dela. Aí, quando ela falou aquilo, eu falei, ih, rapaz. Aí eu lembrei que eu era crente. Eu falei, ih, tem um negócio dentro dela aí. A irmãzinha desse tamanho falou assim, nós vamos tirar ela daqui, sim. Aí a minha mente falou, tu tá lascado. Tu é o único homem aqui, ela vai pular em cima de você. Aí eu olhei, tinha uma mesinha de centro de vidro. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, ela vai me jogar em cima, eu vou tragar nela aqui, a gente vai rolar, e a irmãzinha de oração vai ficar orando e eu me lascando em cima do vidro. Aí minha mente começou a me colocar terror. E aí o meu emocional já, aí a irmã, não, nós vamos levar ela. E eu dentro de mim, não vamos não, irmã, deixa ela aí. Aí ele falou assim, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí eu pensando comigo, nós não temos nada a ver com isso, irmão, vamos embora, é coisa dela aí. E a irmã, não, nós vamos. Daqui a pouco, e a irmã orando para expulsar ali, tá repreendido, não sei o que, e eu, deixa quieto isso, deixa quieto, em nome de Jesus, fica quieto, em nome de Jesus. Aí daqui a pouco a irmãzinha pegou, catou a bolsa que estava em cima, a irmã de oração, catou a bolsa que estava em cima da mesa. Eu falei, rapaz, agora o bicho vai pegar, ela vai dar bolsada, vai cair aqui, eu vou me arrebentar todinho. E eu que vou sofrer, porque eu sou o único homem aqui, ele vai vir para cima de mim. E eu com emocional ali, ó, pensando 1 milhão de coisas. Ela catou-lhe a bolsinha dela da Louis Vuitton, ó, segurou, então nós vamos chamar reforço. Eu falei, glória a Deus, é isso aí, irmão, vambora. Engatei uma marcha, uma ré na Kombi da igreja, irmão. Eu fui até outra rua, só na ré. Vambora, irmão, vambora buscar reforço. Não dá para nós sozinhos, não. Meti-lhe uma ré, chegou na igreja, graças a Deus, tinha uma porção de cristão lá. Graças a Deus, que eu era crente. Aí cheguei lá, tinha uma galera, ela, vambora, aqui tem uma irmã lá, que o diabo não sei o quê. Eu falei, irmão, tem um compromisso aí, pede outro para dirigir a Kombi e tal, eu tenho que limpar um banheiro ali e tal. E meti o pé, não fui não. Quando chegou durante a semana, Deus falou comigo. Você ouviu o que ele falou para ela? Que ia matá-la. Porque, e olha o que ele falou.
ela está indo muito lá naquele lugar, se referindo à igreja, porque ela tinha uma vida bem assim, turbulenta, envolvida com muitas coisas, então ela começou a caminhar com Deus, nossa, ela estava firme, ia lá para a igreja, ela queria ajudar a fazer as coisas, e ali, o que aconteceu? Deus falou para mim, se ele tivesse que matá-la, ele teria matado, e você não fez nada, porque você foi medroso. Você não teve nem sequer o emocional para suportar ver uma pessoa diferente, porque eu achei muito diferente o semblante dela, porque o semblante da pessoa, infelizmente, muda. A pessoa fica com o rosto avermelhado, o olho fica diferente, tudo fica diferente. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu confio no Senhor. Eu quero ser como os montes de Sião. Eu quero ter, como Davi, um espírito inabalável. E aí eu comecei a buscar a Deus. Pastor, o que a sua história tem a ver com a minha vida? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está desestruturando você emocionalmente, porque o crente ele tem um defeito. Ele acha porque ele está na igreja, está tudo resolvido. Não, você pode estar dando dízimo, cumprindo os ritos perfeitamente, mas o seu emocional está arrebentado. Quem está entendendo, diga amém. Deus nessa noite quer fortalecer o teu emocional, porque o crente às vezes ele busca só o espiritual. Ei, a vida é feita de conexões. Se eu quero dinheiro, finança, eu vou orar, mas eu tenho que criar um produto, um serviço, trabalhar, gerar renda. Vocês estão entendendo esse mistério? Então, se eu quero ter uma mente forte, não adianta só eu orar e vir para a igreja. Eu tenho que falar, Senhor, coloca em mim um espírito inabalável. Senhor, não quero passar mais por isso. Eu não quero mais. E sabe quando é que eu aprendi essa lição? Foi nessa, porque eu já tinha passado outras situações em que eu fiquei sem saber o que fazer. E Deus falou para mim, meu filho, você tem que aprender o que fazer para você não ficar o tempo todo, você está andando para frente. Ó, Deus está falando com pessoas aqui, e aí acontece uma coisinha, o diabo te puxa para trás. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa escolhida por Deus, mas às vezes o teu emocional, o diabo usa aquele fio, sabe, de insegurança, de mente, sabe, ainda dúbia. Ele puxa o fiozinho por ali, te puxa para trás. Você está indo bem nas coisas. Aí vem aquele sentimento de eu não vou suportar, eu não vou conseguir, eu não gostei disso. Às vezes uma palavra minha pode te tirar da igreja. Ei, não pode ser assim. Eu prego há 7 anos, abençoo a tua vida há 7 anos, 6, 5, 4, ao tempo que você está aqui. Aí uma palavra minha, você não suporta emocionalmente e sai, e abandona. Às vezes até se desvia, talvez. Eu te pergunto, Deus te criou para ser assim? Sim ou não? Então deixa eu continuar liberando para a tua vida. Declare mais uma vez, eu jamais serei abalado. Eu jamais serei abalado. Aqui, ó. Você precisa liberar decretos sobre a sua vida. Libere decretos. Sabia que você é rei e mulher rainha? Isso não é aquela coisa da igreja que fala, você é uma rainha, uma princesa do Senhor. Eu não sou Sara Shiva, não. Ela tem um ministério, né? Princesas. Tudo bem, ok, é bom, né, para a mulher se sentir princesa. Isso é legal, é bem bonitinho. Mas isso faz parte da infância gospel. O que a Bíblia diz é que você que é homem é rei, você que é mulher é rainha, seus filhos são príncipes. Você tem uma família real, sabia disso? Sacerdócio, eu já li em outros cultos, sacerdócio real, povo santo, adquirido por Deus. Olha o que é profundo que eu vou te ensinar. Você sabia que o pai numa família representa Deus, autoridade, firmeza. A mulher representa o Espírito Santo, ou deveria representar, que é doçura, sabedoria. O que o Espírito Santo faz quando tem briga entre os irmãos na igreja? O Espírito Santo ele vai o quê? Conciliador. Não haja assim, não fale assim. A mulher tem esse perfil. O marido está brabo, quer bater nos filhos, quer espancar, quer arrebentar, arrancar o pescoço. A mulher, calma, fulano, conversa. Não é assim? Se você fizer uma analogia, você vai ver que o homem representa Deus. A mulher representa o Espírito Santo. E os filhos foram criados para representar Jesus. Aí o diabo, por saber disso, porque a Bíblia ensina isso, ele faz com que os filhos fiquem rebeldes, o contrário do que Jesus foi. Ele faz com que a mulher fique com o emocional arrebentado e não se sinta uma rainha. Ele faz com que a mulher fique atribulada, para ela não conseguir ser o centro, ser o equilíbrio, ser sábia, ponderada. Ele perturba e ele
arrebenta o homem, para o homem virar um bicho e não um rei. Não, para o homem perder a autoridade. Ele faz de tudo para o homem perder a autoridade. Quem está entendendo isso, diga amém. Então você tem que começar agora a declarar e dizer: não, eu tenho que ter mentalidade de rei, eu tenho que ter mentalidade de rainha, eu tenho que ter mentalidade de governante. Eu vou governar. Repita comigo assim: eu vou governar a minha casa. Não será o Lula, nem qualquer outro presidente. Quem governa os seus filhos é você. A sociedade está demais. O meu filho está não sei o quê. A minha filha está não sei o quê. O Lula esteve na tua casa? O PSOL esteve lá? Ah, mas esteve na faculdade. Se tiver governo na tua casa, eles podem até errar, mas não foi por falta de governo. Quem está entendendo, diga amém. Quando você entende o seu papel como rei, rainha, sacerdotes do lar, a história vira. O mundo espiritual na tua casa começa a se mover quando você toma posse disso. Fala: não, Deus, eu quero mentalidade de rei. Eu quero mentalidade de rei. Porque mentalidade de rei tem a ver com mentalidade do reino. Você pertence a um reino. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Então libere decreto. Declare isso sempre que puder. Eu não serei abalado. Você sabia que tem coisa que você tem que orar sempre. Sempre que você lembrar. Sangue de Jesus me blinda, cobre a minha vida, me cobre com o teu sangue. Eu já ensinei isso, eu vou ensinar até o fim da minha vida. Para vocês isso. Que os anjos do Senhor acampem ao meu redor. Envie arcanjos de guerra para acampar ao redor da minha casa. Porque no mundo espiritual a guerra está comendo solta. Aí tu tem que ter um arcanjo lá para dar uma espadada no Satanás. Você tem que orar por isso, orar pela tua mente. Senhor, guarda a minha alma. Emocional. Sabe como é que você não vai ser abalado? Quando você entender o que eu vou te ensinar mais uma vez pela palavra. Alguém aqui já teve o desprazer de ver uma batata inglesa, aquela batata ensopada inglesa, né? Batata inglesa estragar. Alguém já teve o desprazer? O odor que fica? Uma vez na casa da minha mãe, um cheiro horrível, e procura daqui, procura dali, procura dali. E eu vasculhei quando eu vi embaixo da geladeira. Já estava lá há 300 dias, uma batata podre. Meus irmãos, é um odor absurdo. Posso liberar uma chave para a tua vida, para você ficar com o teu emocional limpo e livre, para você viver a nova vida que o Senhor e o Evangelho têm para a tua vida, e o sangue de Jesus limpar a tua vida hoje definitivamente, para nunca mais você ser abalado? Sim ou não? Amém? Amém. Aquele trauma, aquelas palavras, aquela dor que você sofreu lá atrás, não importa qual seja, foi abusado emocionalmente, fisicamente, não importa, tá? Isso é uma batata que ainda está na sua vida. E a cada dia que passa, ela vai apodrecendo e vai fedendo mais. E aí, não tem quando você está num lugar que o cheiro está tão ruim que você não consegue se concentrar. Você está num lugar, o cheiro está tão ruim que você fica, o odor, ele faz a tua mente, desculpa, você está falando aí, mas eu não estou suportando aqui, está vontade de vomitar. O mau cheiro, ele atrapalha até o seu emocional, sim ou não? Deus está dizendo para pessoas aqui, para você ter um emocional forte, já foi pregado aqui, agora Deus está trazendo aqui, a irmã Liliane falou sobre isso. Você precisa deixar algumas coisas para trás que estão sendo batata podre na sua vida, e por isso o seu emocional não consegue ir adiante, porque todas as vezes que você está andando, aquele mau cheiro do que aconteceu lá atrás, aquela situação que você não consegue se perdoar, liberar perdão, liberar a pessoa que fez o mal, isso está fazendo com que você fique com o teu emocional abalado. Toda vez que você não passa em alguma coisa, toda vez que alguém te rejeita, você começa a lembrar, tá vendo? Eu fui rejeitado pela minha mãe, agora essa pessoa está me rejeitando. Aí você começa a viver a batata podre todo dia. Deus está dizendo para pessoas aqui, pega essa batata podre, joga fora em nome de Jesus. Porque aí o teu emocional vai estar limpo. Aí você bota um bom ar. O que é o bom ar? A palavra de Deus. E aí você começa a pensar, não, eu sou querido. Deus me ama, nossa. Olha, pessoas estão me elogiando, eu mudei. Tem pessoas que eu vejo uma mudança, gente. É algo assim, sobrenatural.
Você conhece a pessoa de um jeito, a pessoa vai mudando, mudou. Eu vejo muito isso nas adolescentes, nos jovens aqui da igreja. Às vezes eles têm um jeitinho e tal, daqui a pouco eles vão mudando, tem uma postura diferente, vai, sabe, amadurecendo mais e tal. É uma mudança. Eu vejo isso. E às vezes a pessoa está lá, eu não mudei nada, ninguém me ama. Estamos indo para 8 bilhões de pessoas no mundo. Tu abre a tua boca para declarar que ninguém te ama. 8 bilhões de pessoas. E você declarar que ninguém te ama. E aí, declare isso sempre. Tome posse, libere palavras de vida sobre você mesmo. Não espere o pastor, teu marido, tua esposa, teus filhos. Ei, pai, mãe, não fique esperando o filho falar, eu te amo, a mamãe. Tem não, irmão. Tem que respeitar, ama se quiser, mas tem que respeitar e honrar. Agora, eu não dependo do meu filho e da minha filha para ser feliz, para me amar, para amar a minha esposa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho emocional que Deus me deu para entender essa verdade. Farei tudo o que for preciso para que o meu filho e a minha filha cresçam, floresçam, produzam, floresçam, transbordem, desfrutem de tudo que Deus deu para eles. Mas eu não dependo emocionalmente de nenhum deles. Meu filho não disse que me ama. Primeiro, você está dizendo que ama também? Então tem que ter emocional para se julgar também. Segundo, ele não te ama. Quer dizer, não declarar não quer dizer que não te ama. Deus te ama, sim ou não? Deus coloca pessoas ao seu redor que te amam, sim ou não? Então alguém te ama. Isso é emocional. Você tem que entender para que você não seja abalado, porque eu conheço pessoas cristãs que são abaladas com uma palavra. Então, em nome de Jesus, você é sacerdócio real e reis declaram. Você tem que começar a declarar. Sabe o que é declarar? Decreto. O rei, ele dá decreto. Eu não serei abalado. É muito comum, você vai entender o poder de um decreto. Quantas coisas na sua vida que você, vamos supor, dependia de uma pessoa, da sua família ou um amigo, você era dependente dessa pessoa, ficava ali, na dependência, essa pessoa te humilhava, essa pessoa, fez maldade com você, sei lá, também teve seus motivos, sei lá, não quero entrar nessa treta do passado de vocês não. Cada um, né? Agora, aí você chegou na marra, quizumbeiro, barraqueiro, nunca mais eu vou depender dessa pessoa, eu vou trabalhar, eu vou ter minhas coisas. E tu não conseguiu? Tem gente aqui, estou falando aqui genericamente, que tomou tendência na vida, porque pai e mãe de repente perturbou muito e falou, eu quero ter meu canto, meu emprego e tal, e meteu o pé. Não foi assim, sim ou não? Sabe por que aconteceu? Porque você decretou. Só que é aquilo. Uma coisa é decretar na quizumba, decretar na confusão negativa, outra coisa é declarar e decretar em Deus. Senhor, que eu nunca mais passe por esta situação. Eu falei para Deus isso. Senhor, nunca mais eu quero passar pela situação que eu passei lá com essa irmãzinha que virou a cabeça. Nunca mais eu quero passar por tal situação. Fortalece o meu emocional. Quem está entendendo, diga amém. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está tirando o teu sono, eu não sei o que você está sofrendo. Mas comece a orar em silêncio para Deus e falar, Senhor, fortalece, eu estou entendendo a tua palavra. Eu sei, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou caminhando, mas a minha mente fica pensando e eu penso que eu não sou nada, porque eu lembro que a minha mãe me rejeitou, ou meu pai me rejeitou, meus irmãos me rejeitaram. Meu irmão, se tem uma pessoa mais rejeitada na vida aqui, sou eu. Meus irmãos me rejeitavam, botavam eu para descer do ônibus, tu não vai não, desce. Aí eu ficava assim, o ônibus ia embora, eles ainda davam tchau para mim. Estou eu aqui, irmão, quero nem saber. Quer lá saber quem me rejeitaram? Deus me amou, me abraçou, deu opção de coisa, abençoou minha vida, família, esposa, tudo bonitinho. Aí eu vou ficar aqui, meus irmãos me rejeitaram. Eu quero lá saber, eu vou continuar minha vida, tirei a batatinha podre e joguei tudo para lá. Não são eles não, a batata emocional. Não é jogar irmão fora não, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então. Diga comigo assim, Deus me colocou em uma rocha firme. Você está na rocha, sim ou não? Quem é a rocha? Então por que você está se abalando?
Jesus é a minha rocha. Eu amo quando o pastor fala, tirou-me do lago de lodo e me colocou numa rocha. Rocha é pedra. Pedra é firmeza. A Bíblia fala assim, ó, construa a sua casa na areia, que você vai se dar bem. É assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Construa a sua casa, parafraseando, na rocha. Se a minha casa está na rocha, a Bíblia diz isso, o vento ele vai bater na casa que está na areia e na casa que está na rocha. O texto diz isso. Mas a casa que estava na rocha, o vento não derrubou. Eu não estou dizendo que você não vai ter vento. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ter vento, irmão. Eu tenho, tu não vai ter? Agora, a casa que está na rocha. Agora, olha o que é importante, é você ter consciência disso. Espera aí, não. A minha família está sendo atacada. A minha família está sofrendo um ataque espiritual. Mas aí você lembra dessa palavra, guarda no coração, como foi dito no início. Mas a minha família está na rocha. Eu declaro, eu decreto. O diabo não tem medo de Bíblia. Pastor, o que é isso? O diabo não tem medo de igreja. O diabo não tem medo de pastor. O diabo não tem medo de nada. Se ele tivesse medo, ele não seria o diabo. Ele não teve medo de Jesus. Ele não tem medo, ele é abusado. Já viu aquela pessoa abusada? A criança, quando está abusada, ela não tem medo de ninguém. Aí eu vou chamar teu pai. Pois chame. A criança manda essa, porque a criança quando está naquele estágio, depois passa, vai amadurecer. Mas enquanto está naquele estágio, eu vou falar com fulano. Pode falar. Manda essa, né? Se um ser humano tem coragem, tem o cara que está com a arma assim, ó, eu vou te atirar. Atira. O ser humano tem a capacidade de não ter medo a esse ponto. O diabo, que é um ser milenar, que é um ser espiritual, que tem o poder dele, ele vai ter medo? Pastor, você está dizendo então que ele não tem medo de Deus? Não tem. Pastor, me prova. Está na Bíblia? Se tiver, eu acredito. Como é que o diabo conseguiu tentar Jó? A quem ele pediu autorização? A Bíblia diz que ele foi aonde? Diante do trono de Deus. Ele tentou Jesus face a face. Aí fica você na igreja achando que o diabo vai ter medo de você porque você está na igreja. Sabe do que o diabo tem medo? De alguém que está na presença de Deus, tem uma vida espiritual ali caminhando para estar no altar e não deixa ele atacar a sua mente, porque toda batalha, tudo que é de ruim na vida do ser humano começa na mente. Os demônios falam isso. Quando eles incorporam, eles dizem, essa pessoa tem a mente fraca. Ele fica esperando a pessoa decair em tristeza. Ele fica esperando a energia negativa para ele agir. Quem está entendendo, diga amém. Por isso você tem que cuidar não só do seu espiritual, você tem que cuidar da sua saúde, corpo, você tem que cuidar também da sua mente. Pastor, isso é Bíblia? Isso aí você está pregando hoje, falando de mente, você só fala de mente. Sabe por quê? O maior campo de batalha é a sua mente. Tudo no ser humano, na terra, tudo começa na mente. Por isso que o diabo ataca a mente. E através da mente ele ataca o corpo, o coração, aí ele vai para os órgãos. Através do medo vem doenças. Através da dúvida vem uma morte. Através de um pensamento ruim, a pessoa mata o outro. Começa a pensar. Ele chama-se dardos inflamados. Ele faz assim, ó. Por isso que a Bíblia... Pastor, isso está na Bíblia, pastor, que o senhor está pregando é meio louco. Capacete. Por que a armadura de Deus tem que ter capacete? A Bíblia diz... pelos dados inflamados. Quem está entendendo, diga amém. E indo para o final, Davi, a quem nós lemos o salmo aqui, tinha um segredo. Quem quer saber o segredo de Davi, diga amém. Amém. Ele era, com todos os erros e defeitos, ele era, vou usar essa expressão só para você entender, mas ele era apaixonado por Deus. Não adianta você ser crente, até dar o dízimo, muito obrigado, Deus abençoe. Mas eu preciso te falar a verdade. Seria muito melhor eu não te dizer isso, que você continua dando dízimo e está tudo certo. Não. Não adianta você dar o dízimo se você não for apaixonado por Deus. Apaixonado no bom sentido, amar a Deus. Cara, eu estou dando isso aqui porque eu quero ver a obra de Deus bem. Eu quero fazer a minha parte, eu quero agradecer a Deus.
Davi, por que Davi foi o segundo o coração de Deus, gente? Vocês têm que entender isso. Davi era perfeito? Para mim, na Bíblia, quem mais errou, Sansão também está ali no páreo duro com Davi, mas os caras que mais erraram na Bíblia foi Davi e Sansão. Davi, eu acho que ainda foi até pior, porque Sansão não era rei. Davi, ele tinha que ter uma postura diferente, ter todo um trato, pô, Deus falava direto com ele, tinha umas paradas bem sérias. O Sansão tinha o Espírito Santo, já nasceu com o Espírito Santo, né? Tudo bem. Mas Davi, ele era um vacilão de primeira linha. Só que tinha uma coisa muito importante que chamava a atenção de Deus, é o que ele busca. Davi era apaixonado por Deus. Ele falou, Deus, eu preciso construir um templo para o Senhor. Aí Deus falou assim, não, você não. Você está com a mão suja de sangue. Seu filho vai construir. Se Deus fala isso para você, você não. Você está com a mão suja de sangue. Eu te amo, você é meu filho, mas você teve que matar muita gente, foi necessário, mas há sangue nas suas mãos, então para construir o meu templo eu não quero. Uma coisa que Deus colocou para ele. Até porque Davi, ele era meio sanguinário mesmo, né? Deus coloca pessoas na terra para eliminar o mal, né? Então, isso acontece. Aí o que acontece? É porque o cara de bem não vai lá fazer maldade, mas ele vai encontrar um que vai eliminar ele. É assim que funciona a terra. Entendeu? Aí ele fala, Deus, se sou eu, se Deus falar para você hoje aqui, não, você não vai fazer isso para mim não quero que você faça isso para mim não, quem vai fazer é outro lá. Vou sair da igreja, não vou dar mais o dízimo. Sabe o que Davi fez? Davi falou, tá bom. Olha isso, gente, ele amava tanto Deus. Não tem aquela pessoa que fala, sai daqui. Cachorro é assim, né? Cachorrinho, até filho também, né? Aí eu falei, pô, Laurinha, fica quietinha aí. Quando eu vejo, tá ela agarrada aqui. Não sei o quê. Aí eu falo, Laurinha, eu preciso produzir um pouquinho. Eu fico com ela bastante, tá, gente? Aí o pastor não fica com a filha. Fico muito. Graças a Deus. Aí eu fico. Só que tem hora que eu quero me trancar no casulo lá para produzir, fazer mensagem e tal. Aí eu tranco a porta do quarto. Para nem a Laura e nem... Entendeu? Que não aguenta ficar 10 minutos longe da minha presença. Ela arruma... Ela vai dobrar coisa, gente, que o meu escritório ainda é dentro do quarto nosso. Aí... Ela é assim, eu tô lá em cima, vem ela dobrar a roupa em cima da cama. Vem ela, sabe, ela fica rodeando assim, entendeu? Aí eu já não aguento, aí paro, vou falar com ela. Aí, entendeu? Aí a Laurinha, ela tem um macete, eu tranco a porta, ela vem pela sacada. Porque eu deixo a portinha aqui da sacada aberta. Ela vem pelo quarto dela, passa, quando eu vejo ela tá se esconde, botando a carinha. Aí eu falei, não, Laurinha, eu já falei para você, puxa, filha, mas vem cá. Aí vai brincar, pai, não sei o quê. Davi era assim. Deus falava, ei, rapaz, Davi, tu pegou a mulher do cara lá, Davi, que negócio é esse, Davi? Natan botou, ele era rei, Davi está lá no trono. Eu tenho que ensinar. Davi está lá, cetro, coroa, autoridade, sanguinário. Davi era chapa quente, está bem lá. Aí abre a porta, Natan, profeta, já vem entrando. Só aí Davi já ia mandar matar, porque não pode entrar na presença do rei sem falar, sem anunciar. Lembra da Esté? Esté ficou com medo. Aí tá Davi lá, brabo. Davi era brabo, gente. Davi, misericórdia. Aí daqui a pouco tá ele lá. O que aconteceu? O profeta entra. Quando entra, ele não reage, porque... era um homem de Deus, a autoridade, Davi honrava a autoridade. E o profeta ele levantou para receber o profeta, provavelmente. E o profeta começou a falar de uma historinha, que o cara pegou a ovelha do outro, a cabra do outro. O cara tinha muitas cabras e o outro tinha uma só. E aí o cara foi lá, foi fazer uma festa, matou a única que o outro tinha. E ele era cheio. Davi era tão brabo que ele meteu a mão na espada e falou assim, esse homem é digno de morte. Aí Natan botou na cara dele o dedo, parafraseando, esse homem é você. Aí ele ali caiu em si, reconheceu. Ele ali começou a pensar, não, realmente, ou seja, se sou eu, soldado, fecha a porta aí. Matava o cara? Não. Ele já tinha reconhecido que ele matou lá o marido da mulher. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Você tem que ter um coração ensinável. Você tem que falar, Senhor, eu preciso aprender muito. Eu vivi na terra, mas o meu emocional é fraco. Sabe que metade das suas doenças vem do seu emocional fraco? Cérebro, repete comigo assim, cérebro
aponta para sua barriga e diz assim: cérebro. Você tem um cérebro aqui e um cérebro aqui. O seu intestino é um cérebro, ele tem o formato de um cérebro, cheio de voltinha assim, igual o cérebro. Sabe por que isso? O que você não controla aqui, vem para cá. Aí você começa a desenvolver. Aí o que dá aqui, quando você vê, você está doente por causa do seu emocional. Às vezes não é nem batalha espiritual direta. Veio aqui, você não administrou e aquilo está te afetando. Quem entendeu, diga amém. E aí, enquanto eu libero a última chave, eu já quero pedir para os diáconos e diaconisas se colocarem aqui para a gente fechar. E aí sim, preste muita atenção. Quando você tomar a ceia, você vai falar assim: Senhor, que este sangue blinde a minha vida e blinde a minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Presta bem atenção enquanto o Ministério do Louvor se posiciona, os diáconos. O segredo dele era ser apaixonado, o segredo de Davi. Deus está perguntando para você hoje: a sua mente fica encantada com o novo filme da Marvel, a sua mente fica encantada com a nova série, a sua mente ficou encantada com a mulher, com o teu marido, né, com a pessoa que você se relacionou, a sua mente é arriada pelos seus filhos, a sua mente é vulnerável a todas essas coisas. Mas às vezes a tua mente não está arriada por Deus. O teu corpo, você está aqui na igreja, mas o seu emocional não está conectado com Deus. O que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite? Seja apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pela Paula, sou apaixonado pelo Biel, sou apaixonado pela Laura. Mas eu aprendi a também ser apaixonado por Deus. E por isso que ele fala: maior mandamento, os dois: amar a Deus, ser apaixonado, amar, né? A Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo.